Oi, Michele, já vou te chamar. Oi, Will! Tava te vendo com o Nicolas agora há pouco, arrasaram na live. Deixa eu chamar a Michele. Peraí. Oi, gente, pessoal que tá entrando. Boa noite, Ana Carolina. Oi, Ei, Mi! Como é que você tudo tá? bom? Ei, William. Só gente boa, né? Will, você, Ó, Nicolas. Oi, gente, eu gosto tanto de vocês. Pelo menos assim a gente mata a Gabi. saudade. Beleza um pouquinho, né? Um pouquinho, quando a gente não pode ir num bar, né, Mia? Falar da vida, rir à É, toa. Bom, que vai matando por aqui. você tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho, Mi? Sim, tô. Tá bom, né? Direitinho. Então tá É, você ótimo. também? Tá ótimo. Está linda como sempre. Ó, tá entrando um monte de gente aqui. Queria primeiro dar boa noite para todo mundo. Sei que essa live foi super aguardada. Eu e Mia, a gente já tava ansiosa aqui para poder conversar um pouco. A gente só se fala pela internet, né, Mia? Mas, Só. primeiro já quero agradecer por você ter aceitado o meu convite. Sei que você tem muita coisa legal para passar pra gente, suas experiências de vida. Tem muitas famílias, né, Mi, que assistem as lives. Eu acho que tem muitas mães que têm muitas dúvidas. Eu já anoto aqui algumas questões que eu sei que elas perguntam. E eu tenho certeza que você tem muita propriedade no assunto para poder falar, né? Então, eu vou só me apresentar e depois eu queria que você já se apresentasse, né? Para o pessoal que não te Tá. conhece, que deve ser pouca gente, mas para que eles te conheçam também. Tá bom? Tá jóia. Tá Oi, jóia. Paulo! Paulo tá aqui também do Exerciência, Lívia, Jaque. Boa noite para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Papinelli. Sou psicóloga, analista do comportamento, sou especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem. Trabalho aí, já vai fazer acho que agora 11 anos, né, com crianças com desenvolvimento atípico, autismo, crianças com TDAH também, né, que a gente se identifica. E dou aula também em alguns cursos e pós-graduações aí pelo Brasil. Se apresente, Mir. Bom, eu não gosto muito de me apresentar, não, mas vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada, Gabi, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Então, vamos pelo princípio. Meu nome é Michele Malavi, para quem não me conhece. Eu sou graduanda em psicologia. High five! Sou escritora, tenho 2 livros publicados, que é o Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo, e o meu Menina Asper, que conta um pouquinho da minha história, que eu vou conversar com vocês hoje aqui mais sobre a minha história mesmo. Eu fui diagnosticada apto já na fase adulta, Uhum. depois que o meu filho Pedro foi diagnosticado. Então, minha relação com o autismo é uma coisa meio que de amor e ódio, né? Porque você ter um filho atípico, eu não vou romantizar e dizer assim, porque é a melhor coisa do mundo, não. A gente, como mãe, a gente não quer nem Uhum. o filho. Porque a gente sabe que tem sofrimento, né? Então, vai passar por muitas dificuldades. E na época que o Pedro foi diagnosticado, foi em 2005, existia muita desinformação mesmo. Então, assim, a notícia veio para mim de uma maneira horrível. Que Uhum. me disseram, assim, olha, pode ser autismo, se for, não tem muito o que ser feito. Uhum. Então, hoje isso Nossa. acontece menos, né? As pessoas têm mais conscientização, sabem mais em relação aos graus, né? Então, mas naquela época não, naquela época, por mais que seja um pouco recente, né? Ainda existia tudo isso. Então, só para contar um pouquinho da minha história, teve uma profissional que estava atendendo o Pedro, era uma psiquiatra na época, e Uhum. ela, no meio do atendimento com ele, ela não fechou o diagnóstico dele depois de 3 ou 4 vezes já que ele tinha ido, e ela cometeu 2 deslizes. O primeiro, e olha que a gente não sabia nada de autismo, Você não tinha nada, o mas parece que diagnóstico quando seu filho recebeu o diagnóstico, né? não, não tinha. O diagnóstico ele veio em 2013, 2014, na verdade. Comecei a ser investigada no final de 2013
E quando foi meados de 2014, saiu o laudo. Ô, Mi, Então, foi uma coisa assim. deixa eu te perguntar uma coisa, até para que eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando agora. Para quem não pegou aí o fio da meada, a Michelle, né, ela tem um diagnóstico tardio de autismo, que a gente vai falar, inclusive, sobre isso, né, Mi? A dificuldade do diagnóstico na população feminina, Isso. né? Que ela fica aí muito mascarada dos sinais, às vezes. A criança, adolescente passa, ela só é tímida, ela só não gosta muito de falar. E às vezes, sim, ela também tem estratégias, né, para tentar, como você usa hoje mesmo esse termo, né, mascarar algumas das inabilidades ou dificuldades que ela apresenta. Então, vamos tentar fazer meio que uma linha cronológica, né? E Vamos. eu acho que é legal, muito legal a gente partir desses dois tópicos, né? Vamos de cada vez, porque eu sou TDAH, você também, além do autismo, tem TDAH, então a gente se empolga mesmo. Então, galera, já se preparem que a gente vai falar. Então, conta primeiro pra gente, Mi, como é que foi a descoberta do seu diagnóstico, né? Como que foi? Porque foi tardio, então imagino que também aí não tenha sido fácil, né? Como que foi isso pra você? Não foi fácil. Vamos partir do princípio, né, Gabi? Primeiro, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Não existe essa coisa de você virar autista depois de adulto. Não existe. Acordei, me identifiquei, vou lá. Isso não existe, né? Então, os sinais já estavam lá na infância. Só que naquela época, em 1975, que foi quando eu nasci, então vamos colocar aí, 1980 e poucos, quando você começa a desenvolver, eu lá com meus 6, 7 anos de idade, eu estava lendo Freud, eu estava lendo Édipo Rei, eu estava lendo... Eu era sócio, ou seja, totalmente fora da curva. E eu ficava dentro do quarto o tempo inteiro. Eu gostava muito de conversar, eu não era tímida, mas eu tinha um déficit na comunicação. Sim. Essa que é a diferença, porque muitas vezes a pessoa confunde, mas não era tímido, conversa pelos cotovelos, mas conversava só dos meus assuntos. Era sobre o seu hiperfoco, né? E aí a dificuldade era perceber que às vezes o outro já não estava tão interessado, fazer a leitura dos sinais não verbais, né, Mi, que costuma ser difícil, né? Difícil. E o que acontecia com isso? Eu era expurgada do meu grupo de idade, então as crianças não queriam ficar perto de mim, corriam, colocavam um apelido, diziam que era doida, que era retardada, que era tudo. Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Mas os adultos adoravam ficar me escutando. Só que eles também não tinham argumento para conversar comigo, porque eu era muito mais inteligente que eles. Então, assim... Você era uma mini especialista, né? Em todas as áreas que você gostava. Naquilo que eu gostava, naquilo que era meu hiperfoco. Mas, por exemplo, na escola, eu tinha problemas com matemática, eu tinha problemas com matérias que não me traziam nada de lógico, eu não achava aquilo lógico. Religião, então, era BO atrás de BO, porque eu estudava numa escola católica. Então, eu vinha com religião e ciência e biologia. Eu falava, não, peraí, decide o que vocês querem. Porque as três coisas não podem ser. Ou a gente vai para o lado da religião, ou da antropologia, por exemplo. Então, imagina isso numa menina de 10, de 12 anos. Dava muita confusão. Só que naquela época, sabe, a síndrome de Asperger, ela só entrou no CID, foi no CID-10, foi em 1990. E só entrou em 1994. Então, eu jamais seria diagnosticada naquela época. Você chegou a receber algum outro diagnóstico que foi errado? Recebi. Teve ansiedade, teve depressão. Nada por escrito, né, Gabi? Porque não existia naquela época aquela coisa de não rotular. Os profissionais, até hoje tem alguns aí daquela linha mais radical da psicologia, de esperar o tempo, de não vamos colocar nada no papel. Então, se isso ainda existe hoje, imagina isso há 30, 40 anos atrás. Ninguém botava no papel. A não ser que fosse uma esquizofrenia. Até porque o médico muitas vezes não queria se comprometer também, né? Não queria se comprometer. Aí tudo era trauma. Era trauma porque ela morava com os avós. Aí sempre estavam arrumando alguma coisa, né? Faz xixi na cama com 15 anos é trauma. Tudo era trauma, né? Então, um livro, até em igreja, esse povo já me levou no centro espírita, porque quando eu escrevi meu primeiro livro, ele tinha 200 páginas. Ele foi uma releitura da peça Édipo Rei de Sófocles. Isso com 11 anos de idade. Aí você imagina... Menina, você... Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui.
E tem distinção, sabe? Colegas minhas que vão lá e escreveram lá. Eu li o livro, então, assim, esse livro ele existiu mesmo. Mas os outros 12 que eu escrevi também existiram. Todos baseados em coisas assim, que não eram compatíveis com uma menina, né? Criança e adolescente. Não eram compatíveis. Ô, Mi, posso só te interromper para fazer uma observação? Que você falou uma coisa que eu acho que é muito... Ó, a pessoa estabanada. Muito importante para os pais também observarem. É muito legal você ter falado isso, porque assim, muitas vezes a criança fica estigmada de que, se ela é autista, então ela não gosta de falar com ninguém. E você botou um ponto muito importante, porque às vezes a criança, ela tem um hiperfoco, que aquilo traz tanto prazer nela de estudar, de se aprofundar, que ela gosta de falar dentro do hiperfoco dela, e aí às vezes a pessoa fala, não, peraí, mas ela interage. Olha ali, ela tá falando, não é autista. O que às vezes traz problema e atraso no fechamento desse diagnóstico. E aí é importante, como você pontuou, de entender o contexto. Pera lá, ok, eu conversava muito sobre a área do meu interesse, mas será que para uma criança era algo pareado à faixa etária? Estava adequado, entre aspas? Será que eu conseguia prestar atenção se o outro estava interessado? Eu entendia que caraca, meus amigos querem brincar, sei lá, nem sei se na época tinha, mas Pokémon, Lego, Barbie. E eu tô aqui falando, sei lá, de Freud. E aí você não faz essa leitura e por mais que você esteja interagindo ali, que muitas vezes acaba sendo até um monólogo, né? Você não está interagindo de uma forma que seja adequada, que pode também trazer consequências sociais. Porque as crianças, como você falou, não demonstravam tanto interesse. Então elas começavam a te isolar. E aí começa, né, o bullying, os rótulos negativos. Já os adultos, meu Deus, essa menina de 10 anos de idade, ela é um gênio. E aí quando eles dão muito atenção ao seu hiperfoco, eles acabam também reforçando a sua habilidade de falar só sobre aquele assunto. Em vez deles sim darem atenção, porque eu não sou da premissa radical de que a criança tem esse hiperfoco, você tem que eliminar. Não é isso. A gente tem que ampliar, né, o repertório dela para que ela tenha interesse em outras áreas também e que ela também consiga engajar em outras situações. Então, pais, fiquem atentos a isso que a Mi falou, que é muito importante. Muitos psiquiatras não fazem essa leitura, tá? E aí a gente vai entender que, por que essa criança interage tão bem com os adultos e com os pares não? E aí é um ponto legal de avaliar. É só um pequeno parênteses. Vai, Vi. Porque, Gabi, para existir uma interação, tem que ter duas pessoas, no mínimo, né? E tem que haver uma troca. Não existia essa troca nem com os adultos, porque eles não tinham, eles só balançavam a cabeça e aplaudiam, reforçavam o que eu estava fazendo. Exato. Então eu sabia exatamente o que conversar com cada um, que aí começa a modulação. Só que quando chegava no par de idade, é aquilo que você falou. Às vezes ficava aquele negócio, ou então não olhava ou desviava o assunto, e eu não percebia que aquilo era o gatilho para quê? Para mudar de assunto, ou para não falar sobre aquele assunto que eram entediadas. Aí, quando dava, às vezes, uma pausa na conversa e elas vinham com o assunto delas, eu praticamente bloqueava, eu não escutava o que elas estavam dizendo e voltava para o meu assunto. Então, essa ruptura social, ela começa daí. Você percebia que você retornava a esse assunto, Mi? Ou era meio que automático? Era meio que automático. Até hoje, às vezes, acontece de fazer a coisa. Vou dar um exemplo, tá? Em relação à teoria da mente, que está no centro disso tudo. Sim. Teoria da mente é Obrigada por falar isso, Mi. Gente, se o autista não tem déficit social que está ligado à teoria da mente, ele pode ser qualquer coisa, menos autista. É o único ponto que eu coloco que é a exceção. Porque nenhum é igual ao outro, a gente sabe disso, não vamos rotular, mas déficit em teoria da mente, todos servem. Sim. Todos, em menor ou menor grau. É claro que você pode ir adquirindo habilidade nesse sentido. E o diagnóstico é para isso, para a gente poder estar superando, não é para ficar estagnado ali com o papel e... Vai vestir a camisa e simplesmente entrar numa eu não faço isso por causa do diagnóstico. Não, e entrar naquela síndrome do Zagalo, vão ter que me engolir. Eu não gosto desse termo, sabe? Eu sou dessa época, eu entendi. Então, assim,
É pra gente melhorar, pra gente falar, peraí, tá me trazendo um prejuízo funcional? Que é outro ponto importante do diagnóstico tardio é esse. Os sinais eles estão na infância, você pode melhorar, mas eles continuam te trazendo prejuízo funcional na sua vida diária. Seja no trabalho, em relacionamentos. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em fazer amigos hoje. Mas não consegue, às vezes, manter. Por quê? Porque é sincero demais. Porque fala o que não deve falar. Aí a outra pessoa do outro lado está muito sensível e não consegue entender, mesmo tendo diagnóstico. E outro Sabe? ponto, Então, isso é né, muito amiga? Você falou da teoria da mente, que é essencial para você poder dizer que a pessoa é autista, mas também a disfunção executiva. Eu não conheço um Sim, mas autista que não. tá tudo Exato. ligado ali. Porque, Essas a habilidades gente justamente cognitivas fala. precisam estar desenvolvidas, porque, como a Mi falou, Sim, sincericídio, a gente chama de sincericídio brincando, né? Mas assim, não é só de autista, não, tá, gente? TDAH, por exemplo, também sofre disso, né? porque o que acontece é o seguinte, eu vejo a Gabriela, o que aconteceu com a minha amiga, vou contar esse caso, que é rapidinho, para vocês entenderem a questão da disfunção executiva com teoria da mente, como que casa, juntinho. Eu trabalhava num banco, ia almoçar com uma amiga, todo dia com essa mesma amiga. Eu acho que é colega, né? Agora eu vejo que é colega, mas na época eu achava que era amiga. Tinha essa dificuldade ainda, que hoje eu não tenho tanto mais. A gente ia almoçar todo dia junto. Um belo dia, voltando do almoço, ela parou numa boutique, lá numa loja, e vestiu um vestido. E falou assim, o que você achou do vestido? Só falou isso, ela falou, o que você achou do vestido? O que eu deveria ter respondido sobre o vestido, né? Se é bonito ou feio? O que a pessoa faz? O vestido é muito bonito e você não ficou bem. Então, olha a questão de teoria da mente, de não conseguir me colocar no lugar do outro cognitivamente. Sim. E olha a disfunção executiva de não segurar a língua. E aí, não falar, Mia, ó, para eu mostrar para eles que não é só autista, né? Eu, como uma TDAH também, diagnosticada também bem tardiamente, eu na infância, sabe o que eu usava uma estratégia de já avisar para meus amigos quando eles faziam uma pergunta sobre minha opinião. Eu falava assim, então, você tem certeza que você quer a resposta? Porque assim, se você perguntar, eu vou falar minha opinião mesmo. Claro que hoje, com a maturidade, né, Mia, a gente já consegue ter um pouco mais de filtro. O problema é quando a gente tá eu não sei se você também é hiperativa. Eu sou hiperativa. Se eu tiver muito hiperativa, cara, não adianta. Sai. Aí parece que você quer pegar no ar, né? Tipo, volta. Não, eu não falei. Você falou isso, eu lembrei de um caso que aconteceu no meu consultório há muitos anos atrás. Eu até conto isso em curso, porque, gente, a sorte dele é que eu sou psicóloga. Se eu fosse outra pessoa, eu ia morrer. Tem um paciente meu que na época ele também é autista leve, né? E aí a gente tava fazendo treino de habilidade social, assertividade, empatia, ok. Aí teve um dia que a pessoa aqui estava com cabelo gigante. E aí eu cortei, mas eu cortei aqui. O que eu me arrependo a vida inteira, que é a pior coisa que você tem que ir salão todos os meses. Eu não gosto de salão. Aí eu falei, nossa, olha, eu tô diferente. Aí cheguei na recepção, a mãe dele olhou pra mim e falou assim, nossa, Gabi, você tá linda, você tá super estilosa com esse cabelo Chanel. E ele sentadinho ali, calado, só me olhando. Aí eu, poxa, não fez um comentário? Pensando, né? Aí eu entrei. Quando eu entrei no consultório com ele, aí eu, nossa, e aí? Você notou alguma coisa diferente em mim? Aí ele, não, super sério, assim. Aí eu, tem certeza, assim, tipo, nada. Só botava aquele pisca-pisca, né? Tipo, olha o meu cabelo. Nada. Nada, tem certeza? Tipo, 1 metro de cabelo que eu cortei, meu Deus. Aí eu fui dando várias dicas pra que ele entendesse que era o cabelo. Até a hora que eu falei, então, nada. Aí ele, você cortou o cabelo? Eu falei, cortei, menina, eu cortei muito o cabelo, não foi pouco. Aí a pessoa foi fazer a pergunta que não devia. E aí, você gostou? Aí ele, não. Aí eu, entendi, mas espera lá. Você preferia então como tava antes, né? Aí ele, também não. Entendi. Tipo, Gabi, desencarna, nasce de novo, porque nessa encarnação realmente nenhum corte deu certo com você, não é isso? Aí a gente começou, aí ele entendeu, né, a gafe dele, sincericídio, e aí ele começou a rir, e isso virou demanda de terapia. Que eu acho que é legal, né, para os terapeutas entenderem também, né, Mi, que
às vezes a gente vai naquela coisa assim, hoje eu vou trabalhar X, Y, Z. Gente, às vezes, só na recepção você já tem demanda de terapia. Porque nesse momento, eu não cheguei e fui punir ele. Você não pode falar isso pra mim. Eu falei, vamos pensar numa coisa? O que será que uma pessoa espera quando faz uma pergunta dessa? Será que existe uma outra forma de você dar a sua opinião? Acho que você travou aqui, Me. Voltou? Tá me ouvindo? Não, você travou um pouquinho. Tá Voltou? bom. Voltou. E aí eu fui trabalhando com ele assim, vamos pensar o que ela esperava. E aí teoria da mente, né? Qual é a intenção dela quando ela fez essa pergunta? Mas é a questão da mentira, que é um problema muito grande com o autismo, porque o autismo é muito certo, né? Então, assim, mas a minha mãe falou que eu não posso mentir, então eu não posso mentir. E aí você trabalhar o repertório de assertividade, e aí vem, né, a questão da função executiva, como é importante a gente trabalhar a resolução de problemas. Porque não adianta, como é que eu vou trabalhar assertividade se a criança não tem um repertório amplo de resolução? E aí eu fiz com ele o roleplay, né, da assertividade, e aí foi bonitinho, que depois ele foi conseguindo em outras situações. Mas o sincericídio, hoje é uma coisa que ainda acontece, Mi, que você, tipo, quando vê, já falou? Gabi, é aquela situação. Tem coisas que eu acho que eu não preciso usar de estratégia, porque eu penso assim, igual, por exemplo, no curso de psicologia. Eu estou lidando ali com pessoas que pretendem ser futuros psicólogos, que a gente já supõe que seja um pouco resolvido na vida, né? Ou façam terapia. Nem sei. Então, assim, tem coisas que eu acho que, gente, é tão bobo. Por exemplo, teve um episódio antes da pandemia, que eu falo que é o da pipoca. Uma das duas colegas que ficam comigo na faculdade, né? Que é as amigas âncora, né? Aquela que a gente... Ainda existe, tá, gente? As estratégias desde criança. Na época eu não tinha amigo âncora, mas hoje eu tenho. Então, assim, que pega é duas, três... Amigo âncora é quando você pega 2 ou 3 amigos e eles passam a ser o seu vínculo em determinado local. Entendi. Então, na faculdade, são essas duas. Eu me relaciono mais com elas. Então, eu tenho mais facilidade. Aí eu falo, então, não vou mexer com outras pessoas, vou ficar mais perto delas para não dar menos problema, né? E uma dessas meninas chegou para mim com uma pipoca doce, aquelas aritana o nome. Eu amo. Eu sou apaixonada por aqui. E aquilo ali é igual aquele teste do marshmallow, que fala assim, deixa aqui e não coma. Sabe aquele teste antigo? Não sei se eu ia ter controle inibitório, não. Tem controle inibitório. É a única coisa que eu não tenho com aquilo. E eu tinha acabado de entrar no processo de falar assim, eu vou agora comer direitinho, vou emagrecer e tal. Como uma pessoa tem muita... eu acho que tinha amizade, né? Eu ainda tenho amizade. Eu falei assim, olha, não quero, não vou aceitar, porque eu tô numa dieta, eu não quero, leva embora. E empurrei, disse, não quero, leva embora isso daqui. Ela ficou ofendidíssima. Aí veio dizer pra mim que eu não devia ter feito aquilo, que eu devia ter pego a pipoca e dado pra alguém. Então são coisas assim que eu acho que as pessoas também estão muito sensíveis. É claro que tem que trabalhar até para não dar prejuízo. Por exemplo, você vai chegar numa empresa e vai dizer pro seu chefe que ele é incompetente, você sabe mais que ele. Você não vai dizer isso, né? Como eu já fiz várias vezes. Tem coisas que a gente tem que trabalhar. Agora não pode ter aquele exagero também, que as pessoas têm que ser um pouco mais também, ter um pouco mais de autoestima. Mas compreensivas também, né, Mi? Eu acho que é como se tudo também afetasse, né? As coisas tudo afeta. E assim, eu acho que quando você fala de trabalho, Mi, você também desenvolveu muito a teoria da mente. Por isso que é importante, né? Porque assim, se você também não tivesse desenvolvido, era capaz de hoje, né, sei lá, ser contratada aí numa empresa e o cara fazer, sei lá, seu chefe fazer alguma coisa que você acha muito idiota, tipo, como é que ele foi errar isso e você falar isso pra ele? Mas aí a consequência é mais grave, né? Que você pode ser demitida. Mas, em 2017 eu fiz isso. Então, assim, não desenvolvi tanto como deveria. Porque quando a coisa é muito, muito forte, mais forte, você fala, não, isso aqui não tem como eu não dizer. Isso aqui tá muito. Se não tiver terapeuta ali, qual que é a minha estratégia hoje? Eu printo tela, mando para minha terapeuta, TCC, falo, olha, a pessoa está sendo sarcástica mesmo, eu peço um tempo para pensar, eu não respondo, se eu não tiver muita segurança, ou tiver muito, assim, com emoção, na base da emoção, eu já não respondo. Então, são estratégias que eu, depois de adulta, comecei a fazer. Porque, assim, na lata.
É aquilo, no WhatsApp é muito mais fácil, né, Mi? Porque assim, você pode escolher não responder a pessoa e responder no dia seguinte. Pensar, né, nas consequências, antever. Agora, e quando é numa situação social ali, né? Você não tem esse time. Exatamente. Né? A não ser assim, quando a coisa, como eu falei, se a coisa é muito séria, você vê que você vai falar uma coisa que pode prejudicar, é mais fácil você silenciar e falar depois. Sim. Dá um tempo para pensar, posso responder depois. Ótimo. Né? Tem que ter sempre as estratégias, o plano B. Sabe? Eu sempre falo que é treinamento mesmo. Não dá pra gente. Não tem receita de bolo. A gente vai errar também, por mais que tenha nem se o terapeuta estivesse do lado 24 horas, o que é impossível. A gente vai errar, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter a pensar, peraí, o que que eu fiz que eu mesmo, aquele comportamento também me prejudicou? Porque prejudica principalmente a pessoa. Exato. E também tem uma coisa, né, Mi, que eu acho que assim, isso pode ser muito típico de autista. E eu sempre gosto de falar isso, sabe? Porque acho que às vezes tudo fica assim, na conta do autismo. Eu acho que tem muito do ser humano da nossa sociedade. Aquela coisa de eu erro, e em vez de eu parar, analisar a situação e entender a minha responsabilidade no que aconteceu, é aquilo. Sabe aquela frase, tipo, você aponta um dedo, volta quatro pra você? Então você olha, e é como se você sempre culpabilizasse o outro. E a nossa sociedade no todo, a maioria é assim, não tem jeito. E aí quando você vê, né, uma pessoa autista que tem mais dificuldade nesse automonitoramento, né, dos comportamentos, isso pode ficar mais evidente. Mas é uma questão cultural. No Brasil, as pessoas são muito críticas e são muito julgadoras, né? Por isso que a gente vê isso em rede social, né, Mi? Você põe ali a sua opinião, parece que é time, né? O Brasil virou time. Ou você é X ou você é Y. Se você não for nenhum dos dois, você é uma pessoa sem personalidade, né? Porque você tem que opinar. Tipo, você não tem o direito de escolher se quer ou não. E se você discorda do outro, você discorda agredindo o outro, não apresentando uma contra-argumentação baseada em evidência, né? Eu acredito, Gabi, eu falo muito isso. Eu tenho até ficado meio afastada de rede social, principalmente Facebook, porque as pessoas não estão com terapia em dia. Agora com pandemia, não. Deve estar mais doido do que tudo. Então, assim, tá muito difícil, porque as pessoas também estão muito adoecidas. Você não existe interpretação de texto literal. Então, eles dão a partida no início, parece que lê o início e o fim, já tira a conclusão e já vem pra cima de você. E eu, assim, pra poder prezar a minha sanidade mental, eu resolvi sair. Falei, não vou ficar mais entrando no Facebook. Se você coloca lá, odeio lagartixa, daí a pouco vem lá a Associação Protetora dos Répteis e a lagartixa come os bichinhos da sua casa, você deveria respeitar. Só que assim, eu tenho fobia. Eu tenho fobia, parei no hospital 3 vezes, já cortei minha mão em vidro, porque eu dei murro, porque uma passou perto de mim e eu tive uma crise mesmo. Então, pra mim, aquilo não é um bicho inofensivo. Pra mim, tinha que morrer mesmo, vem pra aqui em casa, matam. Então, assim, você não pode falar mais nada. Então, fica muito complicado. Sim. Até mesmo na comunidade autista, a gente vê uma dificuldade muito grande, porque é muita desunião. Então, eu, por exemplo, eu não aceito ninguém falar mal de profissional perto de mim. É claro que tem profissionais e tem profissionais. Sim. Mas você vem falar que todas as terapias vão... Que a aba robotiza, que PET impede fala, esses mitos que já caíram por terra, e vem falar sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo, sabe? Isso são coisas que me incomodam. Então eu paro de seguir essas pessoas, eu vou lá e bloqueio, porque eu não quero ver mesmo essas coisas, sabe? Até porque você sabe que é um gatilho, né, Mi? Eu acho que isso mostra essa sua habilidade, porque você já consegue identificar o que é gatilho para te desregular, te causar ansiedade, e o que é gatilho também para você acabar não conseguindo manter esse autocontrole e acabar tendo, né, algum tipo de atitude que depois a consequência pior vai ser para você mesma, né? E aí a questão de saúde mental. E hoje em dia, acho que em rede social, quando eu vejo as pessoas que são mais... Eu contribuo, né, de vez em quando. Você já deve ter reparado que quando eu escrevo texto, meu texto é um textão, né? Porque é como se eu tivesse ali, eu preciso desabafar de coisas que eu tô vendo há muito tempo. Mas assim, eu não fico entrando nas picuinhas, as coisas. Eu observo,
avalio o que aquilo serve para mim, o que não serve. Quem eu vejo que tem um perfil, né, mais ditador, agressivo, eu também sou dessa de silenciar, excluo, eu não mando recado, não aviso nada. E eu acho que são coisas que todo mundo deveria começar a observar, né? E que bom que É, você já está conseguindo usar essas estratégias. Ô, Mia, só vou pausar um minuto para a gente mandar um super beijo para a senhorita Natália Spinelli, que está aqui assistindo a gente, mandando um beijo. monte de mensagem. Eu ia amar que tivesse 3 pessoas aqui nessa live para ela estar com a gente. Infelizmente não dá, mas a gente ainda vai ter esse encontro presencial. E aí, Deus. vai sim. E aí, Mia, como a gente se empolga, né? A gente começou falando do diagnóstico, dessa descoberta. Isso. Vamos fechar então esse tópico. Como que foi quando você, enfim, né, recebeu o diagnóstico correto? Como você se Bom, sentiu? O que que mudou, né? o que aconteceu? Teve uma das terapeutas do Pedro, que estava Pedro estava em fase de processo diagnóstico mesmo, não tinha fechado. Uma dessas terapeutas falou assim, eu acho que ele não tem nada, eu acho que você sim tem, Uhum. eu acho que ele tem de Asperger, e que você está influenciando o comportamento dele. Imagina, estava lá, Caramba. não falava, não apontava, não tinha contato ocular. Estava assim, também se for analisar, Pedro estava no grau severo. Porque, Ele veio se a gente culpa for da mãe, né? o que ele não fazia. E ela veio com essa história. Aí eu já falei assim, olha, tô saindo daqui agora e não tô voltando. Porque eu falei, eu não vou assumir essa culpa. Uhum. Eu tenho alguma coisa, eu tô aqui, eu falo, eu faço tudo. Então, assim, não aceitei. Enfim, saí de lá, tivemos diagnóstico do Pedro, doutor Walter Camargo. Comecei a estudar sobre autismo. E eu sempre vi alguma coisa minha no Pedro. E qual que era o problema disso, Gabi? Eu acho que é muito importante os pais saberem. Porque você acaba entrando mais em negação no diagnóstico do seu filho. Você Sim. fala assim, ah, mas eu fazia isso aqui, então é normal. Eu fazia, Uhum. eu tô bem, e não tem nada. Existe muito essa questão também. Tem. E Uhum. aí que a gente fechar a questão do diagnóstico. Passaram-se os anos, né? Eu fui levando minha vida, como eu sempre levei, dando lá os sincericídios, perdendo emprego, enfim, achando que estava tudo bem. Até Uhum. que eu tive uma crise muito forte em 2013. Pedro já estava muito bem, porque todos os tratamentos dele fui eu quem fiz. Olha que E legal. hoje eu acho que essa facilidade minha de entrar, de estudar, eu apliquei aba em Pedro apenas com o ajuste de me aprender. E com Caramba. o passo a passo eu caminho. Peguei Uhum. aquelas duas e eu simplesmente devorei. Aí depois que eu vi que ele tinha passado de fase, eu comecei a juntar um pouquinho com Sonwise, com Flotar e fiz uma bagunça lá. Meu Mas Deus, aquela situação misturava. ia. E eu fazia abre na mesinha, não, fazia no supermercado, fazia. Eu ia com ele para shopping vazio para poder. Vou te contratar, Até Michele Malab, pelo amor de pode Deus. O que contratar. eu mais peço é para os terapeutas fazerem terapia em outros ambientes, de forma naturalística, Exato. e não ficar no aba só. Não que no aba mesinha não é importante, até porque tem criança que Sim, mas não precisa, é. tá? Mas não É é. isso A aí criança mesmo, precisa para a né? escola sentar, fazer habilidades, Sim, estudo, mas não é só mas isso. tem que Então, generalizar, né? então, às vezes ele estacionava, né? Estacionava e falava, peraí, eu tenho que dar um empurrãozinho nele aqui. Aí vamos lá, em casa tá tudo tranquilo, vou pro shopping. Lógico que eu ia pro shopping mais vazio, né, Gabi? Eu sabia o horário que tava vazio. E aí Sim. eu pulava a situação que eu sabia que eu teria que dizer não, para que ele tivesse aquele comportamento e eu soubesse lidar com ele, mas eu já sabia o que ia fazer. Eu Uhum. nunca fiquei sem saber como é que eu iria intervir. Mas Então, eu nessa levava época para você shopping. já tinha orientação de algum terapeuta ou não? Era você Não, com seus estudos, né? por meus estudos e com instinto mesmo. Uhum. Eu estudava muito Pedro, eu olhava para ele, eu ia fazendo anotações e tudo, e ia me colocando no lugar dele, que eu conseguia me colocar no lugar dele, sabia Ótimo. como é que ele ia reagir, e as coisas foram, ele aprendeu a generalizar e tudo. Quando foi em 2013, né, voltando para o meu diagnóstico, está saindo do assunto de novo, eu Ah, tá tive ótimo. uma crise muito forte, e meu esposo falou assim, Michele, seja autismo ou não, você tem que ver o que você tem, porque você está tomando 1000 remédios, ele é
mil remédios, não está adiantando, desde que eu te conheço você toma remédio, então vamos investigar. Aí uma amiga me indicou um médico, foi o doutor Bruno Lúcio de Oliveira, aqui de BH, que ele é especializado em adultos e adolescentes. E depois de todas as avaliações, fizeram anamnese, ele ouviu também familiares, ouviu o meu marido também. Por quê? Porque quando você vai fazer diagnóstico em adulto, você vai falar, ele virou para mim e falou assim, Michele, você é uma pessoa que você é inflexível? Eu disse, não, eu sou uma pessoa super flexível. Nossa, demais! Ele tem hiperfoco, né? A gente tem a nossa concepção da gente mesmo. Tem que ter alguém, o outro que convive, que vai dizer se é o que não é. Então, muitas coisas que eu disse, eu não tinha que levar em consideração. Ele tinha que escutar uma tia que conviveu comigo desde a infância, ele escutou meu marido, ele fez os testes, e aí se deu o diagnóstico. Deixei o diagnóstico, é 84,5 cima de ácido. É o que eu tenho. Esse é o que está no meu laudo. Seu marido não tem diagnóstico, né? Não. Nem meu marido e nem minha filha Alice. O Pedro, ele tem diagnóstico de autismo leve, porém, tá, especialista aqui, ainda acredita que pelo nível de ajuda que ele ainda precisa, e depois que Asperger foi encorpado no autismo, no espectro, eu já coloco ele como moderado. Por essas questões, pelo nível de ajuda, e me comparando com ele, as minhas habilidades, e adultos muito leves, eu considero moderado. Mas, Mi, posso fazer uma pontuação que eu acho que é importante também para os pais verem? Que assim, essa questão que ela está levantando, ela é muito importante, né? Até porque, assim, quando teve a mudança de diagnóstico, eu acho que algo que deveria ter ficado mais claro para as pessoas, né? Até as pessoas leigas, não só da área, que estão consumindo, né, material sobre autismo, é que antes a gente tinha aí uma subdivisão dentro do que antes era transtorno invasivo de desenvolvimento, né? Que inclusive tinha até síndrome de Rett, que não tem nada a ver com autismo, né? Então, assim, tinha a síndrome de Asperger, que era o autismo leve, né? Na época. Aí o autismo grave, o desintegrativo, enfim. Quando a gente tem o espectro, é muito importante que as pessoas também entendam, né? Por exemplo, a Mi, ela apresenta o autismo mais leve, que antes era o Asperger, né? O filho dela pode ter até recebido o diagnóstico de autismo leve, e aí é uma contribuição que eu tô dando a você, tá, Mi? Se você achar que não cabe, você pode me corrigir. Mas, assim, o que eu vejo, inclusive no meu consultório, Mi, é que quando você recebe uma criança, adolescente autista, e você avalia ele, você tem muita dificuldade de saber se ele encaixa exatamente no severo, exatamente no moderado ou no leve. Por quê? Porque, às vezes, em uma área, ele realmente apresenta pouca necessidade de apoio, né? E aí ele se encaixa aí talvez no mais leve. Mas às vezes ele tem outras habilidades que ele necessita de um suporte maior. Então, não necessariamente o autista ele é só leve. Ele pode ter habilidades que ele seja mais grave, mais moderado e outras leves. E aí eu acho que essa é a beleza de se entender o espectro, né? De você não botar no potinho de você isso ou aquilo. Você ali tem uma variação de cores, vamos dizer assim, né? E tanto é importante isso, Gabi, porque a gente tem um número de... Os estudos mostram que os autistas que estão no lado mais leve são os que mais tentaram ou consumaram suicídio. Então, isso aí mostra isso. O quanto leve é leve. Sim. E o leve é comparado ao grave. O leve não quer dizer que ele não tenha uma dificuldade, porque eu acho que é importante, né, Mi, a gente entender que se ele está dentro do diagnóstico, significa que ele tem disfunções executivas, ele tem principalmente a dificuldade na questão mais de socialização, que isso vai ser dentro de qualquer nível do espectro, né? E isso que você colocou, nossa, é muito importante, porque a gente percebe que as demandas sociais, elas vão ficando mais complexas, né? Quando ele vai entrando na puberdade, e aí vem a demanda dos amigos, eles já não têm interesse, eles querem saber de outras coisas, querem saber de namoro, paquera, e você às vezes quer ler seu livro, você quer brincar de Pokémon, você quer falar só de Minecraft, e aí é como se... porque tem muito adolescente com diagnóstico tardio, né? Não é só adulto autista. Claro que vocês tiveram aí um prejuízo por conta do diagnóstico, né? Que ele ainda não era tão conhecido. Mas eu recebo, adolescente, às vezes, de 14 anos,
diagnosticado a vida inteira como psicótico, bipolar, TDAH, quando na verdade ele é autista e por conta dele não ter tido um tratamento de acordo com o funcionamento executivo dele, né, que entendesse o funcionamento para desenvolver várias habilidades, ele chega lá não só como autista, mas com comorbidade com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão. Por quê? O que acontece? As dificuldades que antes, né, passavam despercebidas, elas começam a ficar muito mais evidentes com a fase da adolescência. E aí vem a questão do aumento do suicídio. Você lembra qual é a porcentagem, Mi? Que eu lembro que é muito mais do que pessoas típicas. Ai, Gabi, eu não lembro a porcentagem, eu não lembro. Ei, Carol, mandar um beijão pra Carol de Montes Claros, a minha irmã de volta. Carol é muito linda. Aliás, a família dela, né? A Belzinha, que é a coisa mais fofa. A Bel é linda. O Anderson faz um trabalho incrível, né? Eu fico babando de longe também. Tem muita gente querida aqui te assistindo, viu? Muito bacana. Mas é isso. Aí chegou, eu tive o diagnóstico, aí eu fui orientada a fazer terapia. Eu já fazia terapia antes, né? Mas era psicanálise, imagina que maravilha, né? Então, assim, vou ficar quieta. Eu fazia antes, eu não tinha, né? Não tinha diagnóstico correto. Aí eu fui pro TCC, então comecei a ser mais orientada. Comecei a trabalhar mais a questão do controle inibitório, né? Ter todo um planejamento para mim. Então foi assim, libertador. Depois teve o curso de psicologia também, que veio assim a calhar junto com a terapia, que tem me feito muito bem mesmo, sabe? Então foi isso. Aí eu resolvi escrever o Menina Asp, porque escrever para mim é minha catarse. Então é como... É terapia também, né? Então você vai escrevendo e você... E como diria Rubem Alves, a gente escreve com sangue, né? Mas escreve e foi muito bom. Então, Menina Asp, por exemplo, foi um livro que eu escrevi em terceira pessoa, porque eu não dei conta de escrever ele em primeira pessoa. Foi tanta lembrança dolorosa que vinha de exclusão. Só lendo para você ver, as pessoas leem, ele tá sendo, já teve 2 monografias sobre ele, se eu não me engano. Olha! Gente, essa menina é muito espetacular. Comprem os livros dela. Eles têm uma linguagem muito simples, e assim, eu escrevo com alma realmente. Eu não paro na frente do computador e eu vou escrever hoje. Quando eu vou escrever, vem do coração. E Menina Asp, ele foi assim, eu não consegui ler depois que eu escrevi. Tem partes que são bem pesadas. Um pesado assim, não de chocar, mas um pesado de falar, meu Deus, esse sentimento realmente estava ali, de exclusão mesmo da escola. 80% dele fala de escola, do que eu passei dentro da escola. No Menina Asp, é o primeiro, né? Porque é o segundo, esse aqui. É o segundo, Menina Asp? Qual o esse primeiro? Aqui. Oi? O primeiro é Montanha-Russa? É uma montanha-russa. Eu achei que era o contrário, menina. Não. Já tô no terceiro, mas o Menina Asp, ele assim, o que acontece? Ele é muito do que vai ali dentro de mim, o que acontecia. Então, quando a pessoa começa a ler Menina Asp, ela começa a olhar para o lado e falar, peraí, isso aqui minha filha também tem. Peraí, mas eu fazia. Muitos profissionais estão utilizando o Menina Asp, inclusive para diagnosticar meninas. Porque tem coisa ali que está bem assim, no singelo mesmo, você fala no detalhe. Peraí, nisso aqui a gente pode pegar. Então, eu recebo muito feedback profissional de Michele, estou usando o seu livro no consultório e já identifiquei bastante. O Dr. Walter Camargo Júnior, que foi quem fez o prefácio desse livro, ele falou mesmo, tá tudo aqui. E ele disse, as meninas já sofreram muito. Elas não precisam sofrer mais. A Janaína perguntou onde tem para vender o livro. Janaína, gente, quem quiser adquirir tanto Menina Asp quanto a Montanha-Russa, é só mandar um direct para mim, vai lá no meu perfil, manda um direct que eu mando o link, tá? Eu não vendo em livraria, que eu morro de ciúme dos meus livros. Então, tem mesmo. Você tem que valorizar também o seu trabalho. Infelizmente, as editoras, né, ganham muito em cima. E assim, eu acho que é importante, Mi, porque quando você coloca que tem profissionais da área da saúde lendo, com certeza a sua experiência de vida
ela vai auxiliar muito no fechamento do diagnóstico, como a gente está falando, né? Principalmente de mulheres autistas que são subdiagnosticadas. A gente vê aí como a maioria das mulheres, a não ser quando é um caso de autismo mais severo, né? Mas a de autismo leve, gente, a grande maioria é diagnóstico tardio. E aí vocês acabam até, não sei se é o seu caso, mas muitas desenvolvendo depressão por não se sentirem compreendidas, né? De, poxa, o que que funciona, o que que acontece que eu sou tão diferente dos outros? Isso acontece com você? Eu até achei que você ia fazer essa pergunta de outra maneira, porque as pessoas perguntam assim para mim, na sua infância, você percebia que você era diferente ou que você era inadequado? E você como que na primeira infância, as impressões que a gente tem da gente parte dos outros. Aquela sensibilidade de falar, eu sou assim, não. Você vê como as pessoas te tratam ou se referem a você e aquilo passa a ser a verdade. E aí, como você acha que eu me sentia? Sendo rejeitada, sendo rotulada de várias coisas que não eram verdade, não sendo aceita. Tem uma frase que eu uso que está no livro aqui, ó. Troca-se uma borracha cheirosa por uma amiga. Super isso forte essa frase. Isso resume todo o livro. É um spoiler que eu sempre dou. O que acontecia? Eu me sentia tão inadequada, eu era tão inocente, e eu tinha uma coleção de borrachas muito, muito valiosa, vinha dos Estados Unidos, as minhas primas me davam, e as meninas começavam a dizer o seguinte, perceberam que eu tinha essa necessidade de estar junto delas, eu queria estar perto delas. Outra coisa, eu não queria me isolar, queria realmente estar ali. Só que eu não tinha estratégia para isso. E nisso abriu-se um grande abismo para entrar a barganha. Entendi. Algumas meninas mais maldosas chegavam e diziam assim, ou você me dá a borracha, que eu sou sua amiga. Isso foi uma das barganhas. Depois descobri que até na vida adulta eu estava fazendo isso inconscientemente. A dificuldade da leitura da intencionalidade do outro, que tem a ver com a teoria da mente, é uma das áreas mais difíceis para as pessoas com autismo. Mais difíceis, né? Porque mais não é difícil. só ler a intenção, né? Primeiro você vai ler a expressão facial, você vai entender. Uma coisa que eu sempre falo, Mi, quando eu dou o curso, é que os terapeutas têm que aprender a ensinar as expressões faciais não só naquele modelo padrão. Porque a gente tem que entender que tem a teoria da mente tem que ser desenvolvida, tem a coerência central que precisa ser desenvolvida. Então, não é sempre que a pessoa está sorrindo para você que a intenção dela é maravilhosa. Se você não entende o contexto, você não consegue inferir qual é a intenção dela e você pode se botar numa situação até de risco, né, Mi? E era isso que acontecia comigo, Gabi. Por que acontecia? Eu consegui identificar feliz, triste, tudo isso qualquer pessoa consegue. Só que o que está por trás daquela intenção você não consegue. Exatamente. Então elas chegavam e pediam uma borracha e eu dava. Até um determinado momento, que foram muitas amigas que eu tinha, eu era mais popular da escola, não tinha mais borracha. Mas também não tinha seu estoque. Não, e outra coisa, eu não sabia identificar o que era amigo e o que não era. Isso não é amizade. Não. Pra mim é amizade, mas isso não é amizade, né? Então, a diretora descobriu, alguém contou, não sei quem contou, eles tomaram as borrachas das meninas, me devolveram, chamaram os pais dessas meninas, fizeram uma reunião com eles, mas ninguém chamou ninguém da minha família para dizer, olha, ela está fazendo isso aqui não está correto, tem 13 anos de idade e está sendo muito inocente. E está aceitando passar por isso. Ninguém atentou para essa falta de maldade. Assim como várias outras que é apontada no livro, que eu falo, gente, estava lá. Como que ninguém percebeu? Lógico que não iam dar. Também não notavam, Mi? Eles não notavam sua falta de malícia, que você tem dificuldade de entender? Caramba. Não, ninguém notava. Até porque, o que acontecia? Em casa, eu modulava menos, né? Em casa eu era mais agressiva. Eu ficava mais no meu quarto, ia escrever. E aquela criança que não dá trabalho, que está dentro do quarto escrevendo livro, está todo mundo elogiando, é uma criança que não vai ter nenhum apontamento para ter uma intervenção. Eu só tive intervenção quando aconteceu a questão do livro, que eu escrevi o livro com mais de 200 páginas, que eles ficaram horrorizados. Quando teve também a questão, porque eu nunca consegui aprender na sala de aula. Isso eu falo muito também, é o prejuízo funcional. Nunca aprendi. Eu ia para a sala de aula e era igual aquela professora do Charlie Brown, blá, 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 blá. Não conseguia. Então eu tinha uma professora particular 3 vezes por semana em casa. Olha o auxiliar aí. A gente poderia dizer hoje que é o auxiliar. Exato. Só que na minha época era professor particular.
Ô, Não Mia, era você bem. não conseguia entender porque você não conseguia ter interesse na matéria que a gente estava dando. Claro que pode mudar, né, de português, matemática, enfim. Ou por uma questão, às vezes, atencional, né? Então aí você não conseguia Não, manter a era atenção. sensorial mesmo. Tinha Era questões eu acho que sensoriais. sensorial. Porque tinha muito barulho, tinha muita coisa de bala, tudo. E ela Uhum. falava muito rápido, as pessoas interrompiam. Então, dentro da sala não conseguia, não. Mas com a professora, às vezes assim, pegar matéria de tempão para trás e em 2 horas eu conseguia. Bem No mais aula, rápido, né? tanto que eu ia lá fazer a prova e passava. Uhum. Porém, quando chegou no grau, eu já não tinha já essa professora e tudo, né? A gente vai crescendo e parece que os pais vão desistindo. Naquela época era assim, ah, Uhum. não, já cresceu, tá adolescente, a gente já pode já deixar. É o padrão de antigamente. Hoje as Sim. coisas vai mudando, dá uns de vez em quando. Então, eu tive evasão escolar. Olha aí o prejuízo funcional. Eu já tinha Uhum. escrito 2 livros, super inteligente pelo que as pessoas diziam, Ou seja, a porém eu não escola não conseguia, avalia não exatamente avalia. qual é o nível de capacidade e de como é que fala? Absorção pedagógica. Porque quando você Exato, tinha aula diretiva, e aí você tinha um foco a mais ali, você provavelmente, em algumas matérias, até conseguia absorver com mais facilidade que outras crianças, né? exatamente. Só que o modelo, né, ultrapassado educacional, né, que a gente tem, e que outras crianças que não precisam ser autistas apresentam dificuldade, porque cada um Exato, tem um meio de aprendizagem, né? Tem pessoas que são mais visuais. Você é mais visual também? sim, sim. Oi? Você Não, também eu aprende mais memorizo visual? melhor. Não, eu Memoriza? memorizo. É. Tem crianças E mais tem que ter auditivas também. lógica. Uhum, Tem que ter lógica. Fez lógica, juntou para mim ali, acabou. Não uhum. deu lógica, não adianta. Aí eu vou decorar para fazer uma prova. Acontece na psicologia demais também. Com algumas Então, matérias que eu detesto, não, mas isso aí, né? tamo junto. Eu, Tamo psicanálise, eu junto. fico vendo você postar, Nossa, Mi, livro de Skinner versus livro de Freud. Como ela consegue acabou. ler os dois? Eu só consigo ler Mas, Gabi, Freud meu ainda é desafogo. bonzinho. Freud ainda é bonzinho. Na hora que entra Lacan, que a coisa complica. Freud ainda Nossa, vira um o santo. Lacan só é pior do que o Freud, Mi. Você tá pegando super leve com o Freud. Eu já Mas muito o doido. decorar também tem a questão que nem sempre quando você decora, você compreende. Também tem isso. Exato, E aí você exato. simplesmente faz a prova, executa, recebe a nota e tchau, você esquece aquilo. É como se ficasse ali na memória de trabalho, né, para utilizar. Isso, E sim. aí você tem entre aspas, Acabou. tá? Você tem Exato. ainda uma parte no HD para você conseguir assimilar. Mas Sim, é importante exato. entender que tem a estratégia de memorização, mas que algumas crianças, gente, precisam também da adaptação do material, e isso não quer dizer que elas não tenham capacidade de aprender o mesmo conteúdo. Mas às vezes só a forma, às vezes usar imagem, às vezes espaçar o texto, botar menos texto. Isso vai depender de cada pessoa. A Mi usava essa estratégia e dava Sim. super certo, né? Ela memorizava, É. conseguia executar. Mas deu certo, Gabi, até certo ponto. Porque quando chegou no segundo grau já não estava dando certo. Física e química não era possível para mim. E Uhum. matemática. E aí ficou mais difícil, mais difícil, mais difícil. E eu peguei e fui para o supletivo. Eu não dei conta de fazer. E aí no supletivo exige muito menos da gente. E Uhum. eu peguei que tem que ser estudado, é isso aqui para passar na prova e acabou. E aí você fala, eu só tenho notas boas da faculdade, é só 10, 9,5, 10, mas escrevi 12 livros, tenho 3 publicados, vou ter 3 publicados, o outro ano que vem vai ser 4, mas me formei no supletivo. Aí você Sim. vê qual que é o prejuízo funcional da situação, né? Como uma pessoa que, vamos colocar assim, para a sociedade é inteligente, mas que naquela situação ali tão básica, não tem conta. Sim, sim. E assim, ô Bia, e agora que eu vi que você vai querer fazer outra, Mia? Porque eu tô vendo que faltam 7 minutos. Pode fazer. Pode fazer mais umas meia hora, se o pessoal quiser. Todo mundo tá conversando aqui. Gente, se vocês aguentarem mais um pouquinho a gente vai daqui a pouco fechar essa live e vai abrir outra, tá? Porque essa mulher aqui tem muito conhecimento para passar pra gente e a gente se empolga mesmo, eu e ela. Deixa eu te fazer uma Não, deixa eu falar. pergunta antes Uhum. que feche essa. Quando faltar, deixa eu ver aqui no relógio. 2 minutinhos, aí eu vou te avisar, só para dar tempo dela Tá, salvar. E aí eu te chamo de novo, tá? tá, Deixa eu tá. te perguntar uma coisa, Mi.
você tem uma habilidade de escrita que eu acho fabulosa. Eu, infelizmente, ainda não consegui seus livros porque eu tinha botado a meta na cabeça de que eu ia pegar pessoalmente para te dar um abraço e pegar o autógrafo, porque eu sou dessas, eu vou pegar seu autógrafo. E aí, mas eu sempre acompanho suas postagens, então você de vez em quando posta algumas partes do livro e eu fico assim, nossa, que sensibilidade na escrita da Mi. Porque eu sou uma pessoa muito empática, Mi, mas assim, não, é um muito que às vezes não é bom, sabe? De tipo desregular, sabe? De você sentir demais o outro e aquilo te afetar demais também. Que aí é outra live. Mas, quando eu leio o que você escreve, nossa, parece que eu me transporto para o que você está falando e eu começo a sentir tanta parte boa, né? A sua alegria, mas em alguns momentos a angústia muito grande. E aí, uma dúvida que eu tenho, que até perguntei para outros autistas também, que eu queria a sua ajuda, que muitos adolescentes meus apresentam essa dificuldade, é que assim, quando você está escrevendo o seu livro, eu imagino que haja também uma facilidade maior, porque é uma área muito importante da sua vida, que você sabe falar, não tem quem fale melhor do que você sobre a sua própria vida, né? Você gosta de falar sobre o assunto também, então acaba sendo uma habilidade. Mas a minha pergunta e quando você tinha, por exemplo, que fazer trabalho em escola? Porque em trabalho em escola, muitas vezes você tem a questão de equipe, e aí tem que saber lidar com... Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua opinião. E a questão de como você organizava as ideias para responder perguntas de uma prova ou num trabalho, porque essa dificuldade eu vejo que ainda é muito complicada em algumas pessoas com o autismo, quando não é do interesse, tá? É isso que eu quero deixar claro. O que acontecia muito o seguinte, Gabi, quando eu sempre fui muito responsável. Então, eu tenho que fazer isso, eu tinha que fazer, mesmo não gostando. Então, aquela situação que eu te falei, vai lá, decora e faz. Então, eu fazia a minha parte do texto e eu não gostava muito daquela coisa de fragmento. Então, vinha um grupo, 5 pessoas. Sempre odiei trabalho em grupo, nunca vi necessidade nenhuma de fazer isso, que na vida real a gente não trabalha, a gente trabalha cada um na sua função, você convive em grupo. A não ser que seja uma empresa, né? Que aí não tem jeito. Empresa, você faz a sua função, o outro faz a dele, não tem como você ficar interferindo. No caso de um trabalho multidisciplinar, é diferente, na área de psicologia, que aí você tem que ter, né, tirando isso, mas mesmo assim, você vai ter o seu relatório, você vai pedir orientação de alguém, olha, como é que fulano vai com você aí? E dá esses feedbacks, mas na hora de finalizar o relatório, é você que vai finalizar o seu. E no trabalho em grupo, é complicado, porque tem gente que não sabe o que está fazendo, e quer dar palpite, e quer falar que tem que fazer. Aí eu fazia sozinha. Ou se aproveita do outro que sabe, né? E aí só quer botar nome. Que a maioria das pessoas que estavam no meu grupo já sabiam desse meu perfil de querer fazer sozinha e já vinham e só colocavam o nome. Então, para mim, isso era maravilhoso. Eu não tinha problema. Eu fazia trabalho. Não teria conflito, né? Não teria conflito. Assim, tem gente que também não queria fazer, né? Estudante, tem muitos que querem encostar no fulano, que eu sei que ele faz sozinho. Na faculdade eu peguei muito. Esse semestre aqui não, mas os outros dois, assim, as pessoas encostaram. Se estiver vendo, gente, não tô nem aí, tá? Porque eu falo na cara de vocês mesmo que vocês fizeram. Mas você percebia que a intenção deles era essa? Percebia, mas eu falava também, falei, gente, vocês vão dar muito palpite? Porque senão eu não vou fazer. Então tinha aquela coisa também assim, eu quero fazer sozinha. Né? Então, assim, vocês querem fazer? Vocês sabem que vocês leram o texto? Porque vocês nem leram o texto e vinha falar assim, que essa vírgula aqui tá diferente, não dá palpite do que você não fez. Só critica, né? Mas não tem conhecimento nenhum da causa. E não apresentar também, por eu ser palestrante, essa coisa toda, eles acabam, a Michelle fala. Então, assim, você fazia tudo, tá indo. Mas assim, mesmo não incomoda não, Gabi. É mais fácil para mim fazer tudo do que eu ter que lidar com a diversidade de, isso aqui tá errado, eu acho que... Esse acho, então, é um que me mata. Sim. E como eu sou muito perfeccionista, então eu prefiro fazer sozinha. Né? Mas aí os professores vêm e falam, pagam um pau pra gente. Falam assim, não, mas você tem que aprender a trabalhar em grupo e que não sei o quê. Então tá bom, eu faço em grupo. Olha o dedo apontado, né? Aponta o dedo para não no próprio erro, né? Exatamente, né? E eu falo, gente, mas eu não quero fazer em grupo, tem coisa que eu quero fazer sozinha e tal. Aí, mas eles não... Acho que o professor tem preguiça de corrigir trabalho individual. A verdade é essa, gente, é preguiça que eles têm. Aí eles fazem em grupo, que aí, em vez de corrigir 40 trabalhos, eles corrigem 5.
Porque não tem outra lógica. Ô, Mi, vai fechar aqui que ele tá fazendo contagem Tá, regressiva dos segundos. Eu vou fechar, aí vou só carregar ele. No máximo 5 minutos eu já tá, consigo te chamar de novo. Aproveita para ir beber uma água. Todo mundo aqui aproveita, então eu vou fechar aqui rapidinho, senão vai sair. Até daqui a tá. pouquinho. Daqui a pouquinho.